obrigado a me dar R$1.000. Você não é não? Olha só, galera, eu vou explicar. Todo mundo aqui... Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão, eu fico muito louco. Meus amigos, e quando a ruína do homem é ele mesmo? Nós vamos falar hoje sobre o caso de Sérgio Rucoff, também conhecido como Cabeção da Malhação. O cara que já foi, inclusive, um dos atores mais conhecidos, mais populares de uma das temporadas mais famosas, talvez, da novela, né, que revelava atores famosos aí que a gente conhece da Globo, tá se envolvendo numa polêmica muito triste. Eu tô até assim, sabe, é muito sensível esse tema, porque nós vamos falar de um cara que ele teve a capacidade de, numa crise de abstinência, né, a gente sabe o que acontece quando uma pessoa é dependente química, está com um pedaço de madeira e falar coisas absurdas até para o seu próprio pai. Então nós vamos tocar nesse assunto. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, confira os links na descrição e me ajude a bater aí os 80 mil inscritos, beleza? Deixe também o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante. O Sérgio Rucoff, também conhecido como Cabeção da Malhação, vamos chamá-lo assim. O Cabeção, ele poderia se tornar uma pessoa totalmente diferente do que ele é hoje. Ele hoje está pedindo dinheiro, falando coisas absurdas para o seu pai, vivendo uma crise de abstinência, e ele que já teve aí, no caso, internado, né, em clínicas a respeito de vício em álcool e outras substâncias. Então esse cara já foi, inclusive, o ator da temporada que fez sucesso, entendeu? Para quem tem a minha idade aí, acompanhou, sim, sei lá, mesmo que de tabela, algum episódio, e sabe que esse cara fez sucesso. Ele tinha oportunidades, ele teve sucesso, status, fama, dinheiro, muito jovem mesmo. E uma coisa que é muito interessante da gente analisar, né? Quando muitas vezes o cara... E uma das coisas que eu estou falando aqui, e uma das coisas que o meu canal sempre fez é trazer a primazia da responsabilidade sobre o homem. É não isentar o homem da responsabilidade pelas suas próprias escolhas, pelo próprio caminho, né? Renúncia que ele faz para alguma coisa, escolhendo outra e vice-versa. Então, ele escolheu, sim, estar numa situação como essa a partir do momento que ele se envolveu com esse tipo de substância, ok? Ok. E uma das coisas que nós temos que entender é o peso das escolhas na vida de um homem pode tirá-lo de um caminho virtuoso, de um caminho de progresso, de um caminho de ascensão para colocá-lo na própria ruína. Isso é verdade. Ele pode parar justamente num beco sem saída, numa situação, sabe, vexatória como essa daí. E agora ele aparece na internet falando coisas absurdas para o seu próprio pai. Para o próprio pai, cara, uma relação boa, entendeu? De um pai para um filho é no mínimo de gratidão. No mínimo. Porque mesmo que você não goste do seu pai, mesmo que você não tenha muito apreço por ele, cara, se seu pai esteve presente na sua vida, segurou as pontas enquanto você era só uma criança, entendeu? Aquele cara que trocou sua fralda, aquele cara que acordou de madrugada para estar com você, esse cara ele merece no mínimo sua gratidão. Porque se você tá em algum lugar hoje, você chegou em alguma coisa, você não tem tanto mérito assim, entendeu? Antes de você bater no peito e falar assim, não, porque eu mereço, porque eu sou vencedor, agradeça as pessoas que fizeram coisas por você quando nem você podia fazer por si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira relação que você tinha que ter pelo seu pai é de gratidão, pelo que ele fez, entendeu? Tem coisas que é fato, e isso é um fato também. Se seu pai esteve presente na sua vida, estava com você e está com você até hoje, como é o caso do Cabeção, ele merecia, no mínimo, um tratamento de gratidão, não ser colocado dessa forma na internet. Outro ponto aqui também agora, vamos ver assim, bom, o que acontece na vida de um jovem? Um jovem como esse, ele muitas vezes não sabe ponderar o peso das escolhas, dos caminhos que ele trilha na vida dele. Por quê? Porque para ele, de repente, alguma coisa veio muito fácil, né? Então, assim, não estou dizendo que é fácil para ele, não. Estou dizendo que, assim, bom, ele teve a oportunidade de estudar teatro, teve a oportunidade de se tornar ator, foi parar na Malhação, ganhou dinheiro e reconhecimento, e ele não soube, de repente, temperar que isso daí na vida de muitos homens é uma coisa praticamente inexistente, entendeu? Conquistar um certo status, sucesso jovem, entende? Então por isso ele de repente não se preocupou tanto com o peso de suas escolhas ao se envolver com esse tipo de questão, né? De se tornar um dependente químico. Então isso daí tem uma coisa muito importante a se tratar. Então isso é uma coisa que muitos homens têm que aprender. Então
Então isso é uma coisa que muitos homens têm que aprender. Pega o exemplo do cabeção e veja o seguinte, cara, eu que não tive tantas oportunidades assim, é aí que eu não posso vacilar mesmo. É aí que eu não posso errar, é aí que eu não posso seguir por um caminho desse. E é aí que eu tenho que dar melhor valor às minhas escolhas. Sêneca, né, filósofo estoico, sempre diz no livro A Brevidade da Vida sobre a importância de se fazer boas escolhas. Porque se fazendo boas escolhas, é aí que você, na verdade, aproveita. Já que a vida é breve, você aproveita a potencialidade que ela te dá. Né, fazendo boas escolhas e tendo noção de que uma hora a conta chega, né, você será responsabilizado por elas. E aí que entra também o segundo ponto desse vídeo, que é, tá, e como é que ele chegou lá? Será que foi sozinho? Será que de repente não foi por causa de ele querer pertencer a algum grupo? Entendeu? Porque ele achou que também nada aconteceria para os outros que ele estava vendo, nada aconteceria para ele? Né? Será que ele não foi de repente no embalo, será de alguma amizade? E é aí que nós temos um segundo ponto aqui, a red das amizades. Se tornar amigo de uma pessoa é compartilhar dos mesmos valores, né? O que é uma amizade? Amizade é quando uma pessoa em comum com você tem os mesmos gostos e também tem as mesmas questões que não gostam. Simples assim. Vocês gostam das mesmas coisas, vocês compartilham coisas que gostam e coisas que vocês não gostam. E aí, entra o detalhe também, para pertencer muitas vezes ao grupo, para se fazer valer ali no meio ao qual você está inserido, para que você não se sinta marginalizado, muitos caras acabam adentrando em situações e fazendo coisas e de repente querendo fazer coisas, se sentindo motivado apenas pela ideia de pertencer e estar dentro desse grupo, né, como uma certa moral. Eu já passei por isso, né? Mas sempre disse não. Minha opção é sempre de fazer aquilo que eu tenho vontade. Nunca participaria de uma situação como essa, como, por exemplo, me envolver com substâncias químicas por causa de amizade, por causa de grupinho. Mas eu conheço gente que já foi por causa de amizade. A pessoa era uma coisa e se tornou uma outra. Por quê? Mentalidade fraca, né? Ou seja, força de vontade fraca. Por que força de vontade fraca? Porque nós temos que ter uma força interior que nos guia e nos movimenta para aquilo que nós achamos correto. E essa força de vontade interior, ela precisa ser forte o suficiente, né? Ela precisa ser robusta a ponto de ser uma afirmação do nosso espírito, a afirmação interior, entende? Tem que vir para fora. E esse movimento de trazer de dentro para fora é o que nos mantém firmes, muitas vezes nas nossas convicções, muitas vezes naquilo que nós desejamos. Porque se você não tiver essa força de vontade, alguma hora as questões do mundo podem te vencer, podem te seduzir, tá? E aconteceu com o Sérgio Handkoff. Então ele se tornou esse cara, como eu falei, suscetível a esse tipo de coisa, de repente por causa de amizades, de repente você já passou por isso, de repente você já viu alguém que se passou por isso. E aí, se você entra numa situação dessa, que você não consegue mais sair, tá? Galera, eu sei que eu tô falando aqui, porque, mano, esse tema é complicado, entendeu? Eu quero que vocês prestem atenção, porque a mensagem de hoje é muito importante, né? Vocês que falam que é importante a gente parar de falar sobre as queridas, então, hoje é um vídeo muito importante sobre isso. E o terceiro ponto aqui desse vídeo, né? Tá, você conquistou coisas, tá? E aí, isso daí, de repente, não te colocou numa situação ao qual você não estava preparado. Esse é o ponto, sabe? Você não estava preparado para aquilo. Porque, provavelmente, como eu falei, veio fácil para você. Se você não teve muito esforço, você pode conseguir a qualquer hora, né? E muitos homens vacilam nisso. E se veio muito fácil, também pode ir muito fácil, como eu já falei. Veio e trouxe outros problemas, entendeu? Ao qual você se viu ao meio e se introduziu ali. A gente vê, por exemplo, que isso daí não é um episódio isolado. Muita gente já passou por isso. E quando isso acontece e você não está preparado, entendeu? Se você não está preparado para o sucesso, você não está preparado psicologicamente, entendeu? Espiritualmente, para uma situação como essa, uma exposição como essa, entendeu? É necessário sim que o homem tenha um cultivo de certas coisas que a gente vai chamar de sabedoria perene. O que é uma sabedoria perene? Sabedoria perene é você pensar nas grandes questões da humanidade e não apenas nas coisas momentâneas, efêmeras, entendeu? Dos prazeres da vida. Se você focar apenas nisso, cara, você vai se perder. E aí você vai se transformar numa outra pessoa, entendeu? Completamente diferente do que você era. Por quê? Porque você deixou se levar pelas tentações do mundo, certo? Então é importante de você ter também questões que te levam para uma aspiração maior, te colocam numa posição acima da qual você está. Você busca compreender e se inteirar de coisas que te levam espiritualmente e intelectualmente para questões maiores. Não ficar preso nas questões mais baixas, pueris, entendeu? Momentâneas, do cotidiano apenas, mas questões maiores.
Se você se prender, se você se direcionar para essas questões, você com certeza vai saber lidar muito melhor com essas questões pequenas. Se o Cabeção tivesse lido o livro de Sêneca, se ele tivesse pensado da forma como eu expus aqui para vocês hoje, através de conhecimento, por exemplo, que ele deveria ter tido acesso, certamente ele estaria numa situação diferente hoje. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. É um triste episódio, né? Olha só, Sérgio Randolph surta, né? E, enfim, fala coisas para o próprio pai. E ele aparece, né? Doidão. O ator Sérgio Randolph, famoso pelo personagem Cabeção em Malhação, apareceu nas redes sociais nessa segunda-feira bastante alterado, possivelmente tendo uma crise de abstinência. O ator que já confessou o vício em álcool e nananana. É isso aí, gente. Bom, força para o pai do Sérgio, força para o Sérgio Cabeção, vai precisar bastante. E galera, peguem a visão, porque muitas vezes a ruína do homem é ele mesmo, são suas próprias escolhas, né? E responsabilizar os homens também pelas suas próprias escolhas, tá? Porque você também, cara, é capaz de estar numa situação e se colocar, não foram os outros, não foram os relacionamentos amorosos simplesmente, não. Foi ele mesmo, no fundo, o grande responsável por tudo sempre será você, homem. Então por isso que saiba sim ter boas escolhas e saber escolher bem, né? Em todas as áreas faz parte dessa essência masculina, né? Optar sempre pelo lado racional, não se desvirtuar do caminho, não perder a verdadeira visão de longo prazo. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Confere aí o link na descrição, maca peruana, beleza? O pessoal tá comprando, gostando bastante, Gorgonoide provou, inclusive na live que a gente conversou lá, é um estimulante natural, serve para você pegar, ter mais foco, mais disciplina, aumenta só texto, não tem contraindicação. Confere o link lá para você poder comprar e entrega em todo o Brasil. Confere também os links da descrição do Seja Membro, da Fraternidade e venha fazer parte aí do Submundo Intelectual, que nós já estamos caminhando para os 80 mil inscritos. Júnior Márcio vai ficando por aqui, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.